Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos dar sequência às discussões sobre os questionários Vamos Lá, né? Então a gente vai para o capítulo 21. Questão número 1. Os espíritos bons se apresentam onde houver bons médiums para suas comunicações? De forma exclusiva, na verdade. A pergunta quer dizer isso, né? E aí a resposta é não necessariamente, né? Onde houver bons espíritos, onde houver bons médios, desde que na casa haja um bom ambiente para que os espíritos venham trazer boas mensagens, sim, eles ali vão manifestar. Mas, se eles têm que dar uma mensagem e a casa não tem lá todos bons médiums, né? Pode apresentar alguns médiums que não sejam perfeitos, são alguns médiums imperfeitos. Os espíritos que têm por intenção dar aquela mensagem não vão se manifestar? Claro que vão, né? Mas, à medida que eles não forem devidamente ouvidos, aí sim eles vão se afastar do local, né? Então a resposta é sim, mas pode-se dizer assim, que é mais abrangente do que simplesmente sim, eles estarão se manifestando onde houver bons médiuns. Segunda, disserte sobre semelhante atrai semelhante. Então, ao longo do capítulo, né, o capítulo 21 fala sobre o meio, a influência do meio, a gente pode pensar no seguinte, né? Semelhante atrai semelhante. Ora, o espaço é povoado por espíritos. Por quê? Porque o número de espíritos desencarnados é bem superior ao número de espíritos encarnados. Então, uma proporção absurda aí de 6, 7 para cada um, né? Então a gente, obviamente, vai estar sempre rodeado de espíritos. E esses espíritos vão estar rodeando nós por que motivo, né? Porque eles, de alguma forma, se assemelham a nós, né? Alguma coisa em nós os atrai porque eles também agem e pensam como nós. Então, se nós tivermos determinadas virtudes, espíritos que também compartilham dessas virtudes vão se sentir atraídos pela companhia nossa. Então, onde estivermos, eles estarão também nos rodeando. Interferindo ou não na nossa vida? Não, está simplesmente nos rodeando. Por quê? Porque somos interessantes para eles. Agora, se tivermos defeitos muito claros, também esses defeitos, ou muito intensos, né? Esses defeitos também serão atratores para espíritos que partilham desses mesmos defeitos, né? É como naquele filme do Divaldo Franco, no qual ele vai atender um senhor lá que está acamado devido a beber demais, né? E aí ele entra lá no quarto e está cheio de espíritos, todos eles nas mesmas condições que estava o enfermo, né? A diferença é que o enfermo estava encarnado ainda, né? Os demais já estavam desencarnados. Então, onde houver um encarnado com certas qualidades, dá para se pressupor quais são os espíritos que o acompanham. Ok? Então, o semelhante atrai o semelhante. Terceira questão. Como podemos preparar o meio para melhor nos desenvolvermos? Então, é uma mistura das duas perguntas anteriores, né? Porque se você
faz do meio onde você vive um atrator para espíritos negativos, espíritos inferiores, esse meio vai estar aí sujeito à influência desses espíritos. Por quê? Porque você os atraiu para lá. Você é o culpado de atrair eles para você, né? Lembre-se disso. Então, o que é melhor fazer? É criar um meio no qual nós possamos conviver, viver, de maneira a elevarmos sempre o nosso pensamento, a nos mantermos nas frequências mais altas. Como é que eu faço isso, né? Bom, primeira coisa é não abrir portas para pensamentos, reflexões ou vibrações que me podem levar para baixo. E quais são esses elementos? A música, a televisão, a internet, as pessoas com quem nós nos relacionamos e, finalmente, o meio, né, onde nós moramos ou trabalhamos. Então, naquele meio onde você está, que ele seja belo, limpo, né, sem objetos que possam induzir espíritos ruins a quererem ficar por ali. Não assistir a programações que divulguem o mal em todas as suas nuances, né? Não escutar músicas com frequências tais que deprimem o sujeito que o ouve. Então tem diversas músicas aí que realmente são deprimentes. Então a pessoa, ao ouvir, ao sintonizar aquela frequência, ela mesmo é induzida a entrar numa frequência mais baixa. Logo, atrai entidades de frequência mais baixa. E que mais que eu citei aí? As pessoas com quem você convive. Se é uma pessoa com quem você convive é muito depressiva, ou é uma pessoa invejosa, ou é uma pessoa de costumes desagradáveis, dessa pessoa você tem que se distanciar. Você não precisa ficar julgando se a pessoa é boa ou ruim. Simplesmente se distancia, não precisa daquele tipo de amizade. Agora, se você está cercado de pessoas que são dos tipos Maria vai com as outras, né? Então tudo bem, a essas pessoas procure conduzi-las, né, a um ambiente mais alegre, a um convívio social mais alegre, mais edificante. Né? Você faça o seu papel também. Então é assim que a gente prepara, né, o meio para melhor nos desenvolvermos. Ou seja, à medida que você faz esse meio ficar melhor ao seu redor, você acaba atraindo para você, para a sua proximidade, aqueles espíritos que querem ver as pessoas crescerem. E, obviamente, as intuições que chegarão para você serão as melhores. Né? Então você acaba colhendo da espiritualidade este benefício. Tudo bem, agora a gente vai para o capítulo 22. O capítulo 22, deixa eu ver aqui qual que é o título dele. Da mediunidade entre os animais. Bom, era só ler a pergunta já saberia o que é, né? Da mediunidade dos animais. Então a pergunta número 1 diz: segundo o que foi relatado, é possível magnetizar um animal a fim de medianimizá-lo ou mediunizá-lo? Então vamos pensar um pouquinho nessa pergunta, né? Porque o que você quer fazer com um animal? Torná-lo médium? É isso que nós queremos fazer com o animal. Será que isso é possível? Então vamos fazer uma analogia bem fraquinha, né? Mas vamos só para entender o que eu quero dizer aqui. Há vários anos atrás, aí a gente tinha os MS-DOS, né, os computadorzinhos MS-DOS que rodavam determinados programinhas e tal.
inclusive alguns tipos de jogos. Será que a gente poderia pegar um daqueles lá, sem ainda existir, né? E rodar nele um game poderoso, né? Os programas de game poderoso? A resposta é não. Por quê? Porque aquele computador, embora pudesse ter uma rudimentar placa de vídeo, ele não poderia jamais rodar um programa dessa extensão. Onde uma placa de vídeo vale 2, 3 vezes o preço do computador, né? Então não é possível fazer isso. Então a questão está no hardware, né? Está no hardware, ou seja, no material que está se usando para desenvolver aquele programa. Então, semelhantemente a nós e ao animal, não é possível que nós rodemos num animal aquilo que é um programa próprio para rodar num humano, devido que a sua complexidade. Mesmo lá o chimpanzé que 96% do seu DNA é compatível com o do ser humano, aqueles 4% ali já diz que não dá para fazer a mesma coisa. Né? Aliás, ele nem sabe falar ainda, né? Ele não sabe falar. Tem lá como se comunicar? Tem, com certeza, mas a nossa fala é muito mais sofisticada, então ele não tem isso. Então, embora ele possua diversas habilidades que decorrem da sua sobrevivência, né, ele ainda não tem a condição de fazer, não tem ainda essa capacidade de estrutura que nós temos de comunicação, de invenção, de criação. Então não é possível fazer esse tipo de coisa. Aí a questão 2. Por que os animais, ainda que se possuírem alguma capacidade anímica, não podem servir como médium? Então, é justamente isso, né? Ele pode ter algumas capacidades anímicas rudimentares desenvolvidas nele? Provavelmente. É notório saber que animais como gato, cachorro, né, eles de alguma forma percebem os espíritos. Tá, mas isso pode fazer deles um médium? A resposta é não. Por quê? Porque o médium é aquele que pode comunicar uma mensagem do mundo espiritual para o mundo material, um terreno, dos desencarnados para os encarnados. O animal não pode fazer isso porque ele não tem a inteligência necessária para esse tipo de comunicação. Você pode comandar um animal, um cachorro, por exemplo, a fazer diversas coisas. E ele pode, na linguagem dele, se relacionar com você. Tanto é que o cachorro desenvolveu diversas expressões faciais para poder se comunicar com os seus donos. Tá, beleza. Mas isso não dá a ele a capacidade de comunicação de um humano para um humano. Então, a resposta é não. A resposta é não. A questão é por quê, não é sim ou não. Então, por quê? Porque ele não tem exatamente essa inteligência desenvolvida. Então, a questão 3 é: por que não é possível para o espírito atuar sobre um animal? Então, a resposta é praticamente uma sequência da resposta anterior. O espírito pode animar um ser humano. Ele pode se comunicar através de um ser humano. Por quê? Porque o perispírito do desencarnado, ele tem as mesmas propriedades, mesma semelhança, mesma anatomia, vamos dizer assim, do perispírito do encarnado. Porque ele também era encarnado antes de desencarnar. Então os perispíritos são semelhantes, não idênticos, vamos dizer assim, vai. E aí, portanto, ele pode fazer com que as ideias dele fluam para o encarnado, né, através do seu perispírito, que se alinha com outro perispírito. Isso não pode acontecer com o animal, porque o perispírito do animal não é compatível
perispírito do ser humano. Essa é a razão. Se você quiser, como no livro fala a comparação com as coisas inertes, né, as mesinhas de comunicação e tal, então é só lembrar que aquelas mesinhas funcionam porque é o médium que está fazendo ela funcionar, à medida que o espírito estranho, né, comunicante, está fazendo com que o corpo do médium promova o movimento nos objetos, certo? Então ele anima, através do seu perispírito, o corpo do médium e fazer com que o médium faça aqueles movimentos nos objetos. Até dar ao objeto uma vida factícia, como ele diz, né? Ou seja, parece que o objeto está animado, né, pelo espírito, mas não, está sendo pelo próprio médium que está ali em contato. E a pergunta é muito simples, né? Como é que poderia fazer uma animação em cima de um animal que já é animado? Né? Então não dá, tem o perispírito dele lá que reage diretamente a qualquer coisa que seja imposto a ele. Ele tem o seu perispírito animado. O objeto não tem isso, certo? E aí, aí vai para o capítulo 23, que foi dividido em duas partes. Que já é o da obsessão. Então, a pergunta 1 é: por que os termos possuído e possessão são inadequados? Então, por que esses termos não podem ser usados ou não devem ser usados quando a conversa é sobre a obsessão? Mas a obsessão não é a tomada do corpo por um espírito estranho? A resposta é não. Não é a tomada. Então, a própria palavra possessão indica que um espírito está em comando em relação ao outro. Total comando em relação ao outro. Porque ele possuiu. Dá a entender que o espírito estranho entrou naquele corpo e aí, portanto, está usando aquele corpo. E isso não acontece. A espiritualidade explica que não é isso que acontece. O que acontece é uma indução. Acho que eu prefiro usar esse termo. É uma indução do espírito sobre o médium. Então, e como é que acontece isso, né? A vontade do espírito desencarnado atua sobre a vontade do espírito encarnado, subjugando-a, né? Constrangindo-a, enfraquecendo-a, para que ela faça o corpo funcionar à medida que esse espírito está intencionado. Então, o termo obsessão, e aqui vai um comentário, né? Muitas vezes a gente fala errado, e eu já me peguei falando errado várias vezes, mas falo aqui errado, vai para a edição, passa batido, e aí quando eu estou assistindo o meu vídeo é que eu vejo que eu falei errado. E o que eu falei errado? Por exemplo, obsessão, aí você tem o obsediado. Não existe o termo obsidiado. E a gente ouve muito esse termo. O fulano está obsidiado, cicrano foi obsidiado. Então, esse obsidiado é um termo errado, que acaba, por tantas vezes sendo usado, vai acabar sendo até aceito no futuro aí, né, se ele continuar sendo usado indevidamente, como sinônimo, né? Que é o que acontece muito na língua portuguesa. Talvez em outras também, com certeza. Mas aqui a gente tem que tentar melhorar, né? E não ficar usando um termo errado. Então é obsediado. Então aquele espírito que chegou ali, começou a usar da vontade, do corpo, porque ele sentiu ali o meio propício para ele atuar, então ele fica ali como obsessor, né? Ou seja, está ali vivendo uma vida imaginária, porque ele já não tem mais corpo. Mas ele fica ali usando
o corpo da pessoa que foi obsediada. Bom, e um grande motivo para as pessoas acreditarem, né, no termo possessão são justamente o que? Os filmes que as pessoas assistem, que nós assistimos, né? A começar lá pelo Exorcista, né, da década de 70, que dá aquela ideia de que exista um espírito todo poderoso que possa entrar e tomar conta daquele corpo, né, que ele toma o corpo da menina. Isso não acontece, e isso daí, até porque, né, não existe demônio. Então, isso daí é apenas uma ficção. Seguindo, quais são as 3 categorias de obsessão? Então, por conta de se estudar, né, já na época de Kardec, as vários tipos de obsessão, acabou se categorizando, né, as obsessões mais leves, as obsessões mais pesadas e as obsessões que dependem exclusivamente, né, da condição do médium. Então a primeira delas são as obsessões simples, na qual o obsediado ele vai viver lutando, né, o médium vai viver lutando contra aqueles espíritos que ficam atentando ele, né, ele reconhece e fica constantemente tentando se livrar daquele obsessor. E lembrando que para se livrar desse obsessor é só subir as suas frequências, né? Se aquele obsessor está fazendo ele fazer coisas erradas, é porque aquele erro está dentro da pessoa, da cabeça da pessoa. Aquele erro, seja lá, fuxicar, né? Fuxicar da vida dos outros. É um erro, é um problema, é um defeito que deve ser combatido. Então, se a pessoa toma o médium toma esse costume e percebe que toda vez que ele está falando alguma coisa, falando mal dos outros, ele percebe que isso se decorre de uma influência daquele monte de espírito que está em volta lá, e aí ele começa então a fazer o quê? Tentar se livrar desses obsessores, elevando a sua moral, né? Praticando um controle, um autocontrole, né, sobre si. Praticando um autocontrole. A segunda seria a fascinação. Então, o que acontece na obsessão por fascinação? Ela é bastante perigosa, porque o espírito que se comunica exerce sobre o médium uma fascinação, de formas que o médium passa a colocar esse espírito comunicante num patamar extremamente elevado. Né? É Deus e aquele espírito embaixo. Por que acontece isso? Porque verificou a veracidade de uma, duas mensagens, e aí o médium acaba adorando aquele espírito, e aí começa então a haver uma subjugação parcial da vontade do médium em relação à vontade daquele espírito. Então é um defeito que é uma obsessão que, ao meu ver, ela tem origem no comportamento do médium, né, com relação à sua mediunidade, né? E não necessariamente em relação à sua mediunidade. Por quê? Porque ele começa a enxergar que tudo que ele tem depende, obviamente, daquele espírito que comunica sobre ele. É como se fosse um médium exclusivo, um porta-voz daquele espírito. Então isso aí é uma fascinação. Dificilmente o médium consegue se livrar dessa obsessão, principalmente se for colocado nele um certo o espírito, né, que está provocando isso é um espírito não muito evoluído, e aí provoca nesse médium, qualquer que sejam os comentários a seu respeito,
um atentado, uma perturbação que deve fazer com que o médium se afaste daquelas pessoas. Então não aceite aquela crítica, né? Então vai isolando o médium da relação que ele tem no mundo, né, no mundo dos médiums, do seu meio de trabalho, no seu meio de se manifestar, né? Então ele vai afastando esse médium dos demais, de forma que esse isolamento vai aumentando ainda mais a dependência do espírito, do médium em relação a esse espírito. Então vai desenvolvendo no médium não só o medo de se relacionar com os outros, como uma certa vaidade, presunção, enfim, tudo aquilo que derruba o caráter da pessoa, né? Então, esse é um tipo de obsessão, a segunda obsessão, né? A fascinação. E o terceiro tipo de obsessão é a de subjugação. Então, o que está acontecendo na subjugação? Aí o espírito que está subjugando o outro, quase 100% é um espírito ruim mesmo, e aí ele vai penetrando nos defeitos que o médium tem, de personalidade, de caráter, etc., e vai minando esses defeitos, né? Vai minando o caráter do médium, porque ele vai intensificando esses defeitos, vai tornando ele cada vez mais submisso, subjugado à vontade do espírito. Até um certo ponto de que a consciência do médium fica colocada de lado. E ele faz coisas, né, das quais não faria, né, se não tivesse sendo subjugado. Através, por exemplo, do despertar de um vício na pessoa, que não tinha, pode facilitar esse subjugo. Porque um vício pode enfraquecer ainda mais a vontade, né, do espírito do médium. E aí, portanto, deixá-lo cada vez mais longe do controle do seu corpo. E aí, portanto, o outro espírito começa a usufruir disso, a tirar o seu prazer daquele corpo. Uma vez que seu perispírito pode se emaranhar, aí, de certa forma, com o perispírito do corpo, os fluidos que o corpo absorve, esse espírito está se beneficiando com isso, porque ele também está extraindo esses fluidos para si. Então a subjugação é o mais perigoso, né? Não é de forma alguma impossível de ser retirado, de ser vencido, mas é com certeza aquele que deixa o médium extremamente fraco fisicamente para poder combater essa influência, né? Ele deu exemplo de um cara que em praça pública se ajoelhava, beijava o chão, sujo, né? E aí, portanto, ele sabia que não queria fazer aquilo, era um absurdo fazer aquilo, mas ele pegava e fazia, né? Então era um tipo de subjugação que o outro espírito se divertia por fazê-lo fazer aquilo, né? E este tipo de obsessão é o que apresenta maior relação com o passado da vida, né, da pessoa. A pessoa em vida passada fez alguma coisa muito ruim para um indivíduo, e ambos desencarnaram, só que esse encarna. O outro, ao saber que esse está encarnado, vem acompanhá-lo. Com quê? Com o interesse de se vingar do passado. Bom, questão número 3. Qual o procedimento eficaz para a desobsessão? Então, eu coloquei aqui procedimento eficaz, porque para nós da física a palavra eficaz tem um sentido muito específico. Eficaz é aquilo que realmente funciona.
Enquanto que eficiente é aquilo que tem graus de valor, né, é mais eficiente, menos eficiente, o eficaz não, é absoluto. Ele funciona, ok? Para um determinado objetivo. Então, o objetivo aqui é a desobsessão. Qual é o procedimento eficaz? Ou seja, vou pedir para um outro espírito vir fazer a desobsessão. É eficaz? Pode ser, mas pode não ser. Eu vou fazer um exorcismo. É eficaz? Provavelmente não. Não nos tempos modernos. Pode ser até que funcione, mas nos tempos modernos é muito difícil. Então, o que realmente é eficaz? Então, o que é eficaz é fazer com que o obsessor entenda que ele é um obsessor, que ele não tem o direito, não tem a moral, não tem o direito, de estar interferindo efetivamente na vida do encarnado. Então ele tem que entender que ele deve, no caso, se afastar do encarnado. Porque enquanto ele acreditar que existe uma dívida, que existe um porquê, uma razão que possa permitir que ele haja daquela forma, ele continua agindo. Então tem que fazer com que ele entenda que ele não pode, que ele não deve, que aquilo não é bom para ele. Que ele tem de evoluir. E aí, como é que faz isso? Então, existe um outro meio que tem uma certa eficácia, que é o aprisionamento energético do obsessor. E aí esse obsessor ficará preso energeticamente, do qual ele pode se livrar dessa prisão apenas e tão somente se ele conseguir se moralizar. Mas por quanto tempo essa prisão realmente existe? Perdura. Então, isso eu não sei, deve-se ter uma resposta, eu não sei disso. Mas é uma prisão. Então, o que garante que, uma vez fora da prisão, ele não tome o mesmo comportamento? Se não for com fulano, com cicrano. Então, é possível que esse espírito ainda volte a fazer coisas erradas. Mas, se você conseguir convencê-lo de que ele não evoluirá, não poderá continuar a sua jornada espiritual, que ele se mantém atrasado, que um certo dia ele se torna um ovoide, e aí por diante, conseguir convencê-lo que não é bom para ele, aí sim ele estará, ele então vai se livrar, vai livrar o seu obsediado, né? E aí vai fazer com que ele possa, né, viver a vida dele. Mas não posso pensar em melhorar o médium a fim de que ele consiga afastar o obsessor? Sim, porque se esse for o método mais viável para fazer com que o obsessor entenda que ele tem que se afastar, então isso vale. Porque acabou caindo na mesma condição que eu coloquei. O obsessor tem que entender que ele tem que se afastar. Tá certo? Mas não dá para fazer um corpo fechado? Não, não dá para fazer corpo fechado, isso é bobagem. Porque o que é um corpo fechado? Aquele que está totalmente protegido de qualquer influência espiritual ruim. Tudo bem, mas para que isso aconteça, o médium, a pessoa, o indivíduo encarnado tem que ter uma elevação mental. Ele tem que elevar o seu caráter, a sua moral. Porque se ele não elevar, ele não tem como ele se proteger. Através do bom humor, através do despreendimento dos sentimentos materiais, é que ele vai conseguir fazer com que a sua vibração se eleve. Aí sim, se ele fizer isso, beleza, vai acontecer
a natural desobsessão. Porque o outro espírito vai perceber que aquele espírito já não é mais fácil de se capturar. Então ele vai se afastar. Vai entender que ele não consegue fazer mais aquilo. Mas este método é o mais difícil de todos. Certo? Porque você tem que fazer com que o indivíduo encarnado consiga, de alguma forma, dar um salto na sua moralidade. E isso não acontece da noite para o dia. Seguindo aqui. Ainda no capítulo 23 tem a questão, a segunda parte. Então a primeira questão da segunda parte foi: qual a sua opinião sobre o trabalho do médium? Então veja que essa pergunta aí é totalmente relativa, né? Porque a sua opinião é a sua opinião e está certa para você, certo? Então o que a gente tem que tentar aqui é fazer com que a sua opinião, a minha e o consenso geral estejam, né, mais ou menos no mesmo tom. Né? Então o que seria isso? Qual que é o trabalho do médium? Então primeiro, o que é o médium mesmo? Bom, o médium é aquele sujeito que tem a capacidade medianímica, que nada mais é do que a capacidade anímica que se presta a um serviço justamente com os espíritos, e aí, portanto, colocar isso em função, em trabalho. Ou seja, entender o mundo espiritual, as suas várias mensagens, e codificá-la de alguma forma, seja por intuição, seja pela escrita, pela fala, de alguma forma ele conseguir decodificar essa mensagem que ele está captando e transmiti-las para os mundos dos encarnados. Esse é o médium. Agora, qual que é o trabalho efetivo que esse médium pode ter? É trazer as comunicações boas que possam elevar em alguma coisa, melhorar em alguma coisa a vida das pessoas. Que se for para trazer alguma mensagem que vai jogar alguém para baixo, que vai colocar em conflito a vida de uma ou duas pessoas, que vai promover a vingança, que vai promover a vaidade, vai promover o orgulho, então esse trabalho do médium não serve. Né? Isso aí não serve. Ah, o médium pode fazer? Pode, mas isso não serve. Isso não é um trabalho do médium. O trabalho do médium é trazer mensagens edificantes do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. Simples assim. 2. Qual o maior perigo para o médium? Então veja, uma vez que ele é médium, que ele tem as capacidades medianímicas, alguma delas, não precisa todos, né? Alguma, mais de uma, sei lá, tem capacidade medianímica, legal, então ele é médium. Conseguiu se comunicar uma, conseguiu se comunicar duas, 3 vezes, opa! Ele está aí se comunicando com o mundo espiritual. Qual é o grande perigo para ele? O grande perigo para ele é, através desta comunicação recebida, promover em si um certo defeito. Qual defeito que vai ser? Qualquer defeito moral. Uma vaidade, um orgulho, uma presunção, né? Um instinto de superioridade, querer tirar proveito dessa mediunidade de forma econômica, financeira, né? Então, todos esses pequenos defeitos que desviam ele do objetivo interessante, objetivo real de ser um trabalhador da mediunidade, né? Todos esses pequenos defeitos que promovem algum erro, algum defeito da personalidade humana, é uma cilada, é uma armadilha para esse espírito. Então, se ele está na condição de médium, ele tem que usar a sua mediunidade para o bem. Ok? É como se desse fogo na mão de uma pessoa, para que ela possa aquecer um lar frio, para que ele possa aquecer o seu alimento, né? Para ele levar luz à escuridão, e ele pegar aquilo e começar a incendiar as pessoas, botar medo nas pessoas, assustar os animais, certo? Então ele fez um mau uso daquele bem que lhe foi dado.
Terceira pergunta. Que forma mais comum é usada pelos bons espíritos quando o médium tem um comportamento inadequado? Então, lá, o médium cai numa dessas ciladas aí do mundo espiritual inferior. E aí, portanto, começou a errar. Qual que é o meio mais comum dos espíritos, né? Dos bons espíritos, dos guias da pessoa, né? Dá um couro nele por conta disso. É simplesmente se afastando. É simplesmente deixando ele sem a capacidade de comunicação com aqueles espíritos. Ah, mas aquele médium lá recebia o caboclo 7 flechas, que era muito, mas muito bom, mas não recebe mais. De repente já não tem mais aquilo. Por quê? Por que 7 flechas parou de se manifestar através daquele médium? É porque o médium fez bobagem. O médium fez coisa que aquele espírito nunca aconselhou. Então, o médium ou fez algum... Não importa o que fez. Ele fez alguma coisa que o espírito não aceitou. Que a entidade que se comunicava através dele não aceitou. Então, ele errou. Né? O que ele vai fazer? Vai se afastar. Né? Porque se o espírito é bom, ele não julga, ele não prejulga, ele não faz maldade, ele não vai prejudicar a pessoa, ele vai simplesmente abandonar. É assim que tem que ser. Né? Abandona e deixa a pessoa um dia acordar do erro que cometeu. Bom, gente, então, esses daí foram essas 15 questões aí do capítulo 21, 22, 23. Para o próximo vídeo, a gente comenta então o capítulo 24, que são 3 partes, e o capítulo 25, que não sei ainda quantas partes serão, que só fiz uma parte aí até agora. Então eu vou, né, já são 12 questões que estão aí pendentes, talvez aí 15, 18, e a gente volta para discuti-las, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, faça um comentário, gostei, não gostei, acho que é assim, opa, aquela sua fala poderia ser vista dessa forma, faça o seu comentário, né? E se possível for, coloque nas redes sociais, e a gente pode empurrar esse vídeo para muito mais pessoas como você, como eu, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta é o obsessor. Se livra da coisa grudenta.